Fala aí, moçadinha esperta. Galera, olha só como é que está a nossa situação. Nós estamos com o conteúdo atrasado em virtude das provas e dos simulados que vocês tiveram que fazer ao longo de umas semanas atrás aí, e por conta do atraso de alguns cadernos de atividade também. Então a gente vai estar iniciando o caderno de julho na semana de agosto, na primeira semana de agosto, né? Mas isso não é problema, isso aí a gente pode ir adiantando aí durante as semanas que vem, né? Em vez de a gente estudar um conteúdo, a gente estuda dois, né? E aí eu vou disponibilizando do meu tempo para vocês irem tirando as dúvidas aí, né? Pelo WhatsApp e ir respondendo o material de vocês. Então olha só, nesta nossa aula nós vamos ver um pouquinho aí de revisão em relação aos conteúdos que nós já estudamos na apostila anterior, porque é necessário que de vez em quando a gente fique voltando um pouco esses conteúdos que foram ministrados, para que vocês não esqueçam, porque lá na frente, no 8º ano, vocês vão precisar demais que sejam lembrados esses conteúdos para que vocês possam aprender os conteúdos do 8º ano, tá certo? Então vamos lá. A primeira atividade do caderno de julho, acredito que inclusive muitos já fizeram e outros ainda não fizeram, não é? Por conta de dúvidas. A primeira aqui, ela pega 4 conteúdos. Ela pega o assunto que fala sobre os verbos, sobre advérbios e sobre os gêneros notícia e o gênero reportagem. Então vamos lá. Aqui na atividade 1, primeiramente aparece uma tirinha, não é? Que é um gênero textual também que já foi estudado, inclusive em cadernos de atividades de meses anteriores. Então olha só, aqui nós temos uma tirinha, né? Tem um homem que está andando aí, né? E de repente ele vê uma placa assim bem longe, não é? Pela curiosidade, para saber qual é a placa, ele vai e corre, né? Quando ele chega lá, aí diz assim, não pise na grama. Aí ele vai ficar todo sem jeito, né? E aí fica feito bocó, né? Porque ele pensou que era uma outra coisa de valor, acabou sendo uma placa, né? Avisando para não pisar na grama. Gostaria de que vocês se atentassem para o seguinte: esse assunto aqui, não é esse gênero textual, tirinha, não é? E que está privilegiando aí essa mensagem, não pise na grama, para que vocês compreendam isso aqui, não é? E compreendam a atividade proposta aí, que no caso é a questão 1, será preciso que vocês se lembrem do estudo dos verbos, principalmente os verbos que estão no modo imperativo, não é? Modo subjuntivo, imperativo e no modo indicativo. Então aqui no enunciado da questão, não é? Tá aqui o enunciado, ó, da questão, tá aqui. Isso aqui tudinho é o enunciado da questão, não é? E diz assim, o enunciado: no último quadrinho, que é esse daqui, ó, o último quadrinho, o enunciado da placa utiliza o verbo pisar no modo. Aí aqui esse enunciado quer saber em que modo o verbo pisar, não é, foi usado aqui nessa placa. Ou seja, aqui não tem o verbo pisar da forma como vocês estão vendo aqui, mas tem ele aqui, ó. Ele está aqui, tá vendo? Aqui está pise, mas se lembre que o verbo aqui ele está conjugado. O verbo aqui ele está conjugado, ele está flexionado em pessoa, em número, em modo e em tempo. Certo? Em tempo. E ainda em voz também, né?
Aliás, em voz não. Em voz não. Está somente em tempo, em modo, em pessoa e em número. Certo? O verbo pisar está conjugado aqui. Então, o enunciado da questão quer saber em qual modo do verbo está o verbo pisar aí, que flexionado é o verbo pise, né? Não pise na grama. Então, conforme as nossas aulas assistidas aí, esse verbo aqui, ele está expressando um sentido de quê? De uma ordem, de um conselho, né? De um pedido. Se ele expressa esse sentido, então ele só pode estar no modo imperativo. Então marque aí na sua apostila modo imperativo. Certo? Marque aí letra A, modo imperativo. Pois faz um pedido ou uma ordem. Na questão número 2, que é esta questão aqui logo abaixo, né, para que vocês façam essa questão, respondam essa questão, será preciso que vocês leiam essa outra tirinha aqui abaixo, né? Inclusive essa tirinha serve também para a questão 2. Então vamos lá. Primeiro vamos ler a tirinha. Diz assim: leia a tirinha para responder as questões 2 e 3. Então diz assim a tirinha: ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Isso é a voz do menino, né? No quadrinho 2 aqui, tá aqui ó, no quadrinho 2 da tirinha, diz assim: acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Isso aqui é o pensamento do menino. Depois, no quadrinho 3, o menino está acompanhado de uma amiguinha, os dois estão indo para a escola e o menino diz assim: foi a noite mais legal da minha vida. Então, olha só, de acordo com a leitura desse gênero aqui, né, dessa tirinha, a questão número 2 diz assim, tá escrito assim no enunciado, olha só. No trecho ontem acabou a luz lá em casa, não é? Esse trecho aqui, ó, foi tirado aqui do primeiro quadrinho da tirinha, tá aqui, primeiro quadrinho da tirinha. Ontem acabou a luz lá em casa. Fecha aspas. As palavras grifadas são classificadas respectivamente como. Quando se fala respectivamente, pessoal, isso quer dizer, ó, uma seguida da outra, não é? Ou uma após a outra. Então, a palavra ontem, ou ela vai ser tempo, ou intensidade, ou vai ser modo. Vai ser uma dessas três. Ela vai expressar um desses três sentidos aí. Ou sentido de tempo, ou de intensidade, ou de modo. E a palavra que está em destaque aqui, que é essa daqui, ó, lá, ela vai expressar modo, lugar ou dúvida. Só pode ser uma dessas três, né? Como esta palavra está se remetendo a algo que aconteceu no dia anterior, então ela está se remetendo a tempo. Se remetendo a tempo. Por aí você já descarta a letra B, porque começa dizendo aqui que é intensidade, e você já descarta a letra D de doido, porque começa com advérbio de modo. Então não vai ser nem intensidade nem modo. Pode ser a letra A ou a letra C, porque ontem é um advérbio que remete à ideia de tempo. E a segunda palavra aqui, segundo advérbio, né? O advérbio lá, ele está expressando a ideia de lugar. Se ele está expressando a ideia de lugar, então
A alternativa correta só pode ser letra C. Marque aí, letra C. Marque aí, letra C, tempo e lugar. Ou seja, o primeiro advérbio, que é ontem, ele exprime tempo, e o segundo advérbio, que é o lá, ele exprime lugar. Exprime a ideia de lugar, né? Primeiro vem a palavra ontem, depois a palavra lá. Por isso que diz aqui, ó, respectivamente, ou seja, primeiro um, depois o outro. Na questão número 3, diz assim: no trecho, aí abre aspas aí, né? Porque foi retirado um trechinho lá da tirinha. Aí por isso que tem que abrir aspas, colocar o trecho e fecha aspas em seguida. Então diz assim: no trecho, estamos ralados. Fecha aspas. A palavra grifada, que é a palavra ralados aí, inclusive ela está em negrito e ainda está sublinhada. A palavra grifada, ela significa que eles estão o que aí? Estão, letra A, numa situação difícil. Letra B, feridos e deprimidos. Letra C, surpresos e satisfeitos. Ou letra D, de doido, sossegados e felizes. Gente, se for possível, volta lá no texto, não é? Ou seja, lá na tirinha, e lê a tirinha de novo. E depois pensa novamente sobre esse trecho que foi tirado aí e associa ao contexto de fala na tirinha. Porque aí vocês vão perceber, através do contexto da tirinha, em que sentido essa palavra, não é, ela foi aplicada. E por isso, né, o que é que ela significa dentro do texto. Não é? Claro que, da forma como ela foi aplicada lá no texto, não é? Se diz que faltou luz. Vamos voltar um pouquinho lá no texto. Né? Se diz assim: ontem acabou a luz lá em casa. A menina diz: e agora? Estamos ralados. Quando o menino diz isso, é o que? Eles estão numa situação difícil. Ralado não quer dizer ferido ou deprimido. Não. Até porque ele não citou nenhuma parte do seu corpo para dizer que caiu e se feriu. Então, não diz isso. Né? Então, só pode estar expressando o quê? Uma situação difícil, né? Vivendo uma situação difícil porque faltou luz. Então, vocês marquem aí letra A na apostila de vocês. Tá ok? Vamos agora seguindo aqui com a questão 4. Atenção, olha só, tem um quadro aqui, né? Esse quadro aqui, em que constam aqui alguns advérbios. Advérbios, por exemplo, de dúvida, de intensidade, de modo, de lugar, de tempo, de afirmação e de negação. Para cada um deles aqui, estão aqui as circunstâncias, né? As circunstâncias adverbiais, certo? Nós teremos que utilizar algumas dessas aqui para responder a questão número 4. Então vamos lá. Complete as frases com os advérbios pedidos entre os parênteses. Então na letra A, as meninas cantaram. Na letra A, o espaço aí pede para que seja colocado um advérbio de modo. Aí onde é que eu vou achar os advérbios de modo? Bem aqui, pessoal, ó. Bem aqui, ó. Os advérbios de modo estão bem aqui. Vamos lá. Vou marcar aqui para vocês saberem onde estão os advérbios de modo. Tá aqui, ó. Estão aqui os advérbios de modo. O que é que vocês irão fazer?
Vocês irão escolher um advérbio desse que melhor se encaixe, né? Em que o sentido dele melhor se encaixe aqui nessa frase, e vocês irão escrevê-lo aí nesse espaço. Pois bem, eu vou dar uma sugestão aqui de escrita, né? Se vocês acharem melhor, vocês podem escolher uma outra palavra, mas aí eu vou dando as sugestões aqui de escrita, né? E vocês fiquem à vontade para alterar, caso seja necessário, e caso queiram também. Então vamos lá. As meninas cantaram. Então aqui eu tenho os advérbios bem, tem o advérbio mal, tem assim, depressa, devagar, melhor, pior, e tem outros ainda, né? Por isso que tem o etc aqui. Então vou escolher o seguinte, eu vou escolher o primeiro, né? As meninas cantaram bem. Então vou colocar aqui, bem. As meninas cantaram bem. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Isso. Pronto. Aumentei que é para ficar mais visível para vocês. Então vamos lá. Na letra B tem: lemos um trecho sobre o litoral. Aí, ó, pede para que seja colocado um advérbio de tempo. Onde é que vocês irão achar advérbio de tempo? Aqui, ó. Advérbio de tempo, tá aqui. Ó. Só um instantinho. Aqui, ó. Advérbio de tempo. Isso aqui tudinho é advérbio de tempo. Aí vocês tirem um advérbio desse e coloquem lá no espaço, né? Quer dizer, escrevam, né? Escrevam lá no espaço da letra B. Vou colocar uma sugestão aqui. Hoje, vou usar o hoje. Hoje lemos um trecho sobre o litoral. Pronto. Letra C agora. O menino, aí usa o advérbio de negação, né? Sabe como perder o dinheiro. Onde estão os advérbios de negação? Estão aqui, ó. Tá aqui, ó. Negação. Quais são os advérbios de negação? São esses aqui. Não, nem, nunca, jamais. Vocês irão escolher um deles para colocar aqui, ó. Tem um ou outro que o sentido se encaixa melhor, né? Então eu vou escolher o primeiro aqui, ó. Vou escolher esse aqui. O não. Escolher ele. O menino não sabe como perder o dinheiro. Depois, aqui na letra D, voltaram, aí colocam o advérbio de intensidade e depois colocam aí, quer dizer, é isso mesmo, coloca o advérbio e aí completa o restante aí da frase. Então vamos lá, voltaram, tem que localizar os advérbios de intensidade. Tá aqui os advérbios de intensidade. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, excessivamente. Então esses são alguns, né, dos advérbios de intensidade. O que é que vocês irão fazer? Escolher um desses, né, o que melhor se encaixa lá dentro da frase e colocar lá, né, completando o espaço, completando aí a lacuna. Então, como sugestão, eu vou escolher bastante aqui, ó, o advérbio de intensidade, bastante.
Bastante. Bastante. Pronto. Voltaram bastante tarde. Voltaram bastante tarde. Não fica legal, não. Não fica legal, fica estranho, né? Voltaram bastante tarde. Vamos colocar o muito. Pronto, o muito. O muito eu acho que fica melhor. Vamos colocar o muito aqui. Tá vendo só, gente? É por isso que eu digo a vocês que às vezes é bom a pessoa procurar um que se encaixe melhor, né? Eu tentei botar aqui o bastante, mas não ficou muito legal, né? E aí tivemos que colocar aqui outro, né? Agora sim, voltaram muito tarde. Ficou bacana. Continuando aqui, letra E agora. Vamos botar aqui um advérbio de dúvida na letra E. Vovô não queria vir. Vovô não queira, né? Queria não, não queira vir. Então, de dúvida. Vamos lá. Existe um advérbio de dúvida que é o talvez, né? A palavra talvez é um advérbio de dúvida. Talvez. Vovô não queira vir. Será que esse advérbio aqui, será que ele está lá em cima? Vamos ver. De dúvida. Tá, está aqui, ó, o primeiro. Tá aqui, ó. Advérbio de dúvida. Tá aqui. Está aqui, ó. Advérbio de dúvida. Certo? Talvez. Vovô não queira vir. E por fim, agora, advérbio de intensidade, né? Para ser colocado aqui. A letra F. Eles estavam agitados. De intensidade. Muito, pouco, bastante, demais, menos, mais, menos, excessivamente. Eles estavam bastante agitados. Fica bom. Fica bom. Eles estavam bastante agitados. Bastante agitados. Agora deu certo. Tá vendo só? O muito também caberia aqui, né? Colocar também. Eles estavam muito agitados. Eles estavam pouco agitados. Eles estavam bastante agitados. Então, todos eles aqui se encaixam direitinho, né? E agora a gente sai da questão número 4 e vai para a leitura do texto. Aí aqui agora a gente já entra nos gêneros textuais, notícia e reportagem, né? Então vamos lá. Aqui diz assim: IBAMA tem nova regra de transporte de animais silvestres de estimação. Isso aqui é o título da notícia. Isso aqui é um gênero notícia, não é? Porque é um gênero notícia, porque é curtinho, não é? A linguagem é simples, é uma linguagem objetiva, não é? Então essa é uma das características que faz com que seja uma notícia e não uma reportagem, não é? Aqui embaixo eu tenho o lead ou lead, né? Que é uma espécie de resuminho do texto e diz assim: o transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto. O início do texto diz assim: o IBAMA, aí tá, isso aí é a sigla, né? A sigla, IBAMA. O que é que significa IBAMA? Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. Ok? O IBAMA
divulgou nova regra para o transporte de animais silvestres entre estados no Brasil. Agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto ao IBAMA. A coordenadora de monitoramento do uso da fauna e recursos pesqueiros, Maria Isabel Soares, destaca que o IBAMA considera animais silvestres de estimação aqueles comprados de criadores legalizados ou cedidos com autorização do IBAMA. Os mais comuns a serem criados são papagaios, araras, jabutis. Maria Isabel alerta que... Vou subir aqui um pouquinho o texto. Maria Isabel alerta que antes de ter um animal silvestre em sua tutoria, ou seja, na posse, né, da pessoa que vai criar, é preciso reconhecer as necessidades deles, que são diferentes de cães e gatos, inclusive custos. Maria Isabel ainda destaca que o aumento da fraude e do tráfico foi o que motivou essa mudança na regularização. A punição será prisão de 6 meses e 1 ano e multa de 500 a 5 mil reais. Isso aí é para quem descumprir, certo? Para quem descumprir essa nova norma que foi colocada, né? E agora a gente chega na questão número 5. E agora a gente faz assim, né? Algumas questões aqui são para marcar X. Outras vão ser necessário que vocês escrevam a resposta da questão. Ok? Então estejam preparados aí com lápis grafite e borracha para poder escrever as respostas, ok? Então vamos lá. Na questão número 5, o enunciado da questão pergunta o seguinte: que gênero textual é esse? Então, como já foi apontado lá no início, na minha fala, esse tipo de texto é um texto do gênero notícia. Então marque aí na sua apostila letra B. Vamos agora para a questão número 6. Essa questão ela é uma questão aberta. Isso quer dizer que é uma questão em que vocês irão ter que escrever a resposta, né? Elaborar uma resposta bem bonita, não é? Bem explicativa, para que consiga responder ao que está sendo perguntado. Então, na questão número 6 diz: que acontecimento recente é relatado no texto? Então, essa resposta aí vocês irão colocar aí no texto, ok? Eu vou dar uma ajuda a vocês, colocando aqui a resposta, e aí vocês podem colocar no caderno de vocês. No caderno não, na apostila de vocês. Se caso a resposta que vocês já colocaram estiver parecida com a que eu vou colocar aqui, então não modifique, pode deixar a resposta. Se caso a resposta estiver completamente diferente da que eu vou colocar aqui, então não deixe essa resposta. Apague e coloque a que eu vou colocar, ok? Então, que acontecimento recente é relatado no texto? Não é? Vamos lá, ó. No texto, deixa eu reduzir o tamanho aqui da fonte. No texto,
é relatado que agora será preciso. Aí você sobe aqui um pouquinho o texto. Então, olhando aqui para o texto, não é? Já de cara a gente já consegue ver através dessa parte aqui, que é o lead, não é? A gente já consegue ter uma noção do que é que o texto fala, não é? Então, o próprio título também já dá essa pista, né? De que uma nova regra de transporte de animais silvestres de estimação começou a valer, não é? Essa nova regra é o que? Só pode ser feito agora o transporte por meio de autorização e de pagamento de boleto, né? Então é isso que o texto no geral fala. Então como é que a gente vai fazer aqui a resposta da questão número 6, né? O restante da resposta. Dizendo da seguinte forma: no texto é relatado que agora será preciso pedir autorização para o transporte de animais silvestres, e deixa eu ir aqui até o finalzinho, e realizar o só um instantinho, e realizar o pagamento e realizar o pagamento por meio de boleto, de um boleto. Pronto, essa é a resposta da número 6, ok? Vamos para agora a resposta da questão 7. Na questão 7, pergunta: por que essa informação é de interesse público? Então, por que é que essa informação é de interesse público, minha gente? Coloque aí a resposta. Porque se trata de animais, silvestres, ou seja, do meio ambiente, né? Do meio ambiente. Não se esqueçam que os animais fazem parte do meio ambiente, assim como a parte aí da flora, não é? A fauna são os animais e a flora são as plantas, de forma em geral. Ok? Pronto, fechada essa parte, a gente agora passa para a questão número 8. Número 8. Qual é a nova regra de transporte de animais silvestres de estimação? A nova regra é o quê? Vamos voltar lá no texto novamente.
Nova regra de transporte é o quê? É realização de autorização, não é? E pagamento de boleto. Aí vocês vão colocar aqui realização. Na verdade, né? É a realização de autorização de transporte e pagamento de boleto. Pronto, essa é a resposta. Depois, na questão número 9, diz: no texto encontramos um advérbio indicador de tempo. Identifique-o. O advérbio que indica tempo aqui é esse daqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó. Agora, né? Agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto. É essa palavrinha aqui que é o advérbio de tempo. É a palavra agora. Pronto. Coloca aí na sua apostila essa resposta. Questão 10. Os verbos criados, comprados e cedidos, tá aqui, ó, os 3 verbos. A que forma nominal eles pertencem? Então, sempre que o verbo terminar em ado ou em ido, eles vão pertencer a esse daqui, ó. A essa forma nominal aqui, chamada de particípio. Então, coloquem aí letra C no caderno de vocês, ok? E agora nos aproximamos de um novo texto. Eu irei fazer um novo vídeo para vocês, postando parte dessa resposta aqui. Só um instante, deixa eu ver se é muito grande, muito extenso. Se não for, permaneceremos com isso aqui. Não, acho que não é não. Acho que não é não. Vamos continuar. Bem, acho que não vai ser necessário ter que fazer um outro vídeo não, né? Porque como é um assunto só, então para que não confundamos aí depois, né? Para que vocês não confundam, pensando que já é uma outra aula, então vamos deixar assim do jeito que está mesmo. Então vamos lá. Aqui já é um outro texto, não é? Texto inclusive um pouquinho maior do que o anterior. E diz assim, o título do texto diz: famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Então começa o texto dizendo assim: trocar o campo pela cidade, à procura de uma vida melhor, sempre foi a opção mais comum. Porém, deixa eu ajustar aqui. Porém, algumas famílias, cansadas do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutavam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, a falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Para a mineira Manuela Melo Franco, de 34 anos, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar
uma vida mais tranquila e autossustentável, ao lado do companheiro Hugo Ruax. O nascimento do Tomé. Cadê? Só um instante, gente. Espera aí que eu me perdi aqui um pouquinho. O nascimento do Tomé. Ah, tá aqui. O nascimento do Tomé. Aliás, o nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. O catarinense Marinaldo Pegoraro, de 54 anos, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, onde residiu nos últimos 11 anos, para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano, diz Marinaldo Pegoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. A primeira questão sobre o texto que nós lemos, ela pede para que você identifique que gênero é este, gênero que nós acabamos de ler. Então, o gênero que nós acabamos de ler é o gênero reportagem. Marque aí na sua apostila reportagem. Tá ok? Número 12. Identifique o assunto do texto. Aí aqui é uma questão aberta, não é? Vocês irão escrever a resposta, tá ok? Identifique o assunto do texto. Do que é que o texto está tratando, né? Trata de uma nova norma sobre o transporte de animais selvagens. Animais selvagens não, animais silvestres. E do pagamento do transporte desse transporte. Pronto. Colocada a resposta da questão, passaremos agora para a questão da questão 13. Então diz aí a questão 13. Assinale o motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Então, minha gente, de acordo com o texto, a única alternativa que refere-se a isso aí é esta daqui, ó. Letra A. Certo? É a letra A.
Então marque aí letra A. E agora questão 14. Qual o objetivo das pessoas que deixam a cidade para viverem no campo? Então, com qual objetivo as pessoas deixam, né, trocam a cidade pelo campo? Bem, isso acontece por causa de vários fatores, mas um dos mais comuns dessas características, né, das pessoas deixarem a cidade grande para viver na zona rural, é justamente o consumismo, né? O consumismo, o trânsito intenso, deixa eu ver, o trânsito intenso, o consumismo, o trânsito intenso e na minha concepção entraria também a poluição, né? A questão da poluição. Mas, de acordo com o texto aqui, apontado pelos participantes, não é, da entrevista, porque eles foram entrevistados para a fala deles aparecerem aqui na reportagem, né? Então, olha só. Vejamos aqui. Em busca de uma vida mais simples e saudável, né? Então as pessoas fazem isso em busca de uma vida saudável, porque morar na cidade é um pouco complicado. A poluição é muito grande e as pessoas que geralmente moram na cidade grande, as pessoas comem muita coisa industrializada. O consumismo, o trânsito intenso, excesso de barulho, não vou botar barulheira, né? Vou botar excesso de barulho e comida saudável. Comida saudável. Porque não é que as pessoas que moram na cidade grande, elas comem ruim, né? Elas comem coisas ruins, não é que é isso. Isso não quer dizer que seja isso. Isso que quer dizer é que é o seguinte, que quem mora na cidade grande costuma comer muita coisa industrializada, né? E não tem como escapar de comer coisa industrializada. De vez em quando a pessoa está fazendo isso. E aí as pessoas optam por morar às vezes numa casa de campo, não é? Lá no meio do mato, porque ali você pode fazer sua própria plantação, né? De tudo ali você pode plantar. Você pode criar bichos ali, né? Criar gado. Você pode criar galinhas ali, soltas no terreiro. E se alimentar desses bichos, né? Aí você vai estar realmente consumindo uma comida mais saudável, né? Então por isso que há pessoas que trocam a cidade grande pelo campo, né? Questão número 15 agora. De acordo com a entrevistada Manuela Melo Franco, o nascimento do Tomé, que é o filho dela, né? Reforçou. Tá aí, ó. O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Fecha aspas. A que desejo ela se refere, né? Ou seja, ao desejo de viver uma vida simples. Uma vida simples e
saudável ao desejo de... Só um instante, eu vou dar uma olhada no texto que é para ver se é isso mesmo. Pode ser que eu esteja enganado, né? Vamos lá, por isso que tem que sempre estar de olho no texto. Aqui, queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade. Então, a resposta está aqui, né? Ela queria que o filho crescesse em ela queria que o filho crescesse mais perto da natureza. Longe do consumismo e da loucura da cidade grande. E da loucura da cidade grande. Da cidade grande. Deixa eu dar uma olhada aqui e ver se eu completei direitinho aqui. Loucura da cidade grande. É isso mesmo. Cidade grande. Pronto. Completamos. Questão número 15. Vamos agora para a questão 16. No segmento para viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, fechou aspas, a parte sublinhada exprime a noção de que esse trechinho aqui, ó, que está entre aspas, daqui até o finalzinho, fechou aspas aqui, isso é um trechinho que está lá no texto, né? Então essa parte aí, ela tem ideia de que, ela passa a noção de que, para viver com ou em, né? Quando aparece assim essa expressão, seria aí uma noção de causa, de lugar, de direção ou de finalidade. A resposta adequada para a questão 16 é a questão letra B. Questão letra B. Lugar. Traz a noção de lugar. A expressão aqui, ó, que está sublinhada. E por fim agora, questão 17. A última questão. As aspas foram empregadas para indicar o que aí no texto? Para indicar as falas dos entrevistados. Letra B é a questão correta. Pronto, terminamos aqui a nossa revisão, não é? Eu irei postar essa atividade logo mais no grupo, não é? Para que vocês corrijam aí a atividade que vocês já fizeram. Eu acredito que muitos já fizeram, mas aí essa atividade aqui, ela vem a acrescentar a vocês aí um pouco mais de conhecimento, né, em relação aos comentários que eu faço em relação às questões e ainda em relação às respostas corretas, para que vocês não deixem de colocar as respostas aí na apostila de vocês. Para vocês um bom abraço
e até semana que vem. Se cuidem, hein? Não deixe de se cuidar não. Tchau, tchau.